Se esses hábitos estão desorganizados, desordenados, não adianta você tentar colocar alguma coisa ali em cima, porque vai ter muita confusão, vai ter muita birra, a criança vai estar cansada para receber as suas ordens, as suas orientações. Daí você vai falar, Samia, você vai falar então para crianças pequenas, já que você vai falar de sono, alimentação, higiene e ordem, você vai falar para crianças pequenas, né? Claro que esses hábitos, como eu falei, é o primeiro degrau para a gente poder adquirir outros hábitos importantes na infância. No entanto, muitas vezes a gente fica tentando resolver problemas de degraus mais avançados sem resolver esse degrau inicial em crianças mais velhas, em crianças que já estão na idade pré-escolar, já estão na idade escolar e muitas vezes de adolescente. E a gente vai ver o quanto esses hábitos não estarem bem arraigados nos adolescentes, quanto isso impacta em no desenvolvimento de outros hábitos importantes e que são hábitos mais, como é que eu vou dizer? Não são bem hábitos mais profundos, mas mais complexos, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho a relação entre esses primeiros hábitos que são necessários serem desenvolvidos e alguns hábitos a serem desenvolvidos em crianças mais velhas. Tudo bem? Então, quando a gente fala de sono, alimentação, higiene e ordem, vem na cabeça dos pais muita dúvida em relação a isso, né? De se eu preciso de fato ordenar o meu filho no sono, se eu preciso fazer treinamentos de sono, como é que eu faço para orientar a alimentação do meu filho? Ele, de fato, não pode ter um paladar específico. Enfim, são muitos os questionamentos, né? E o que acontece muito na vida dos pais, quando estão lidando principalmente com crianças pequenas, eles pensam, né? Puxa vida, será que, de fato, se eu dormir com meu filho, se eu der comida para ele na boca, ou seja, cuidar dele como se ele fosse, de fato, a coisa mais preciosa, que de fato é um bem muito precioso, se eu demonstrar, assim, o meu carinho e o meu afeto para o meu filho, será que ele, de fato, não vai se sentir uma criança mais segura? Então, esse é um questionamento dos pais, né? Então, será que eu trabalhar a autonomia desde pequenininho das crianças no sono, na alimentação, na higiene, na ordem, será que isso não vai me distanciar do meu filho? Será que ele não vai se sentir pouco amado e querido por mim? Será que ele não precisa sentir o meu toque por mais tempo? Será que ele não precisa sentir a minha presença, o meu cuidado, né? Se a gente escuta muitas vezes dizer que uma das maneiras que criança pequena, e eu mesmo já falei isso aqui no curso, da criança aprender é através da imitação, ou seja, através do olhar. E durante as aulas anteriores, inclusive na penúltima aula, eu falei que a maturidade era justamente não só cuidar de si, mas saber cuidar do outro. Então, será que eu cuidar do meu filho, dormindo com ele, estando perto na hora de dormir, estando fazendo da alimentação um cuidado de fato, né? Que justamente são esses hábitos em que os pais estão mais próximos dos filhos. Será que se eu fizer isso, eu não vou ser, portanto, esse espelho para ele do que é cuidar do outro? Então, de fato, esses são questionamentos dos pais. Mas, por outro lado, como a gente falou em aulas anteriores, muitos pais que procuram fazer isso, ou seja, deixar os filhos dormirem na cama com eles, estar presente na hora de dormir até que de fato ele durma, estar na alimentação e não fazer disso uma guerra, deixar que de fato o paladar dele se desenvolva, estar com ele na hora do banho e dar banho na criança, ou seja, fazer desses momentos tranquilos em que eu estou ali presente com o meu filho, né? Então,
será que estando assim com ele, eu não vou estar sendo de fato esse espelho para o meu filho para que ele haja assim? E aí eu falei isso antes e agora. Mas ao mesmo tempo a gente vê que muitos pais que agem assim, quando as crianças crescem, muitas vezes quando já estão na fase da adolescência, da pré-adolescência, não conseguem reconhecer o quanto os pais fazem por eles, o quanto eles se esforçam para estar com os seus filhos, nessas pequenas coisas, o quanto eles não se esforçam para dar o melhor que eles podem, que eles demonstram através desse carinho. Então parece, a sensação que dá é que as crianças acabam não conseguindo olhar nesses pais justamente essa entrega. Então o que os pais acabam esperando que os filhos sejam capazes de reconhecer, eles não conseguem reconhecer. Então foi o que a gente falou em aulas passadas, né? Eles acabam não conseguindo olhar nesses pais o que eles desejam ser. E por que será? Será que eles não querem, de fato, ser pessoas generosas e cuidadosas? Né? O que está acontecendo de problemático aí? Né? Então, se por um lado, de fato, a gente tem que ser um exemplo de doação, de generosidade, de estar com os nossos filhos incansavelmente, cuidando da alimentação, cuidando do sono, enfim, cuidando de tudo que a gente pode, né? E isso, de fato, muitas vezes é um exemplo para eles. Quando a gente faz tudo por eles, ou seja, a gente não permite que eles tenham, de fato, o desenvolvimento da sua autonomia, quando a gente não estimula bons hábitos, porque quando a gente faz tudo para eles, ou seja, quando eles dormem conosco, quando a gente não deixa que eles tenham uma boa noite de sono justamente porque a gente está ali o tempo inteiro, e aí a gente começa a perder a paciência, a gente começa a se irritar, a gente começa a não conseguir se relacionar com o nosso marido como a gente gostaria, porque a gente está sempre voltado para o nosso filho. Muitas vezes as crianças dormem na cama com os pais, não porque os dois decidiram que era a melhor situação para a família deles, mas porque eles não sabiam fazer de maneira diferente e acabaram cedendo para que pudessem dormir e ter noites mais tranquilas e não ter uma briga com as crianças, né?